Olá, meu nome é Luciana Carvalho, sou nutricionista materno-infantil, sou pós-graduada em nutrição no autismo, síndrome de Down e TDAH, e fiquei muito feliz com o convite da doutora Érica Coelho para participar do primeiro simpósio carioca sobre síndrome de Down. O meu tema, ele é bem baseado numa nutrição em que eu acredito, na nutrição celular, na nutrição preventiva, na nutrição como forma de base para essas alterações metabólicas que vêm associadas a esse cromossomo a mais na posição 21. Então, eu estou muito feliz, eu vou compartilhar minha aula com vocês, espero que vocês gostem, e vamos lá. Eu gosto de falar sobre a nutrição na trissomia do 21 de uma maneira muito associada ao estilo de vida. Devemos olhar a alimentação das nossas células, como uma forma de organizar todo esse metabolismo do nosso corpo, uma forma de nutrir as nossas células. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho, sobre esse metabolismo, sobre essa necessidade muito importante de nutrir esse metabolismo celular com nutrientes importantes, com compostos bioativos que fazem toda a diferença dentro desse metabolismo que é muito influenciado por esse cromossomo a mais na posição 21. Então, o tema da minha palestra é nutrição na síndrome de Down, prevenção como estilo de vida. Vou falar um pouquinho para vocês da minha formação. Eu sou nutricionista materno-infantil, sou pós-graduada em nutrição clínica funcional, em nutrição com foco no autismo, síndrome de Down e TDAH, como eu já falei para vocês. Sou pós-graduada, acabei de me formar também em fitoterapia e aromaterapia. Tudo dentro desse contexto de utilizar essas ferramentas muito importantes, que são os nutrientes, para influenciar positivamente esse metabolismo da trissomia do 21. Sou palestrante em congressos, falo muito sobre essa nutrição celular, sobre a importância desse metabolismo tão influenciado pelo cromossomo a mais na posição 21. Tenho certeza que durante esse congresso, esse seminário, esse simpósio, vocês já ouviram falar muito sobre o conceito da trissomia do 21. Mas o que eu mais acredito dentro desse conceito é que as pessoas com síndrome de Down apresentam um potencial de se desenvolver pela ampla neuroplasticidade que pode ser estimulada desde os primeiros anos de vida, pela família, pelos profissionais de saúde e pela educação. Eu acredito no potencial das pessoas com trissomia do 21. E, através da ferramenta do meu conhecimento, que é a nutrição, eu foco na potencialização desses metabolismos que vão desencadear em processos de menor estresse oxidativo, de maior vitalidade, de um envelhecimento precoce desacelerado e potencializando esse neurodesenvolvimento através da nutrição. A síndrome de Down, a trissomia do 21, ela é causada por esse cromossomo a mais na posição 21. O que eu quero trazer aqui para vocês, além do que vocês já receberam de conhecimento dentro desse evento maravilhoso, é que esse cromossomo a mais, ele traz desorganização metabólica para o nosso sistema corporal. Nós temos um sistema integrado, em pleno funcionamento. Nosso sistema se comunica, nosso eixo intestino-cérebro, nossa mastigação com o processo digestivo, nossa evacuação, a eliminação de toxinas que todos os dias estão permeando a nossa vida. Então, o nosso sistema ele tem uma necessidade muito importante de nutrientes para que esse funcionamento seja adequado. É como se fosse um combustível para esse funcionamento. E esse combustível ele precisa ser de boa qualidade,
trazendo nutrientes importantes para o melhor funcionamento das nossas células. Quando nós temos uma necessidade maior desses nutrientes, nós devemos focar nisso como um processo de prevenção, como se o nosso sistema necessitasse estar sempre bem nutrido, sempre bem alimentado, para suportar essas comorbidades associadas, essas situações desse desequilíbrio causado pelo cromossomo a mais da posição 21. Então, essa sequência, essa decodificação da sequência do DNA e desse cromossomo na posição 21, revelou que os genes dentro dessa posição, eles são responsáveis por metabolismos muito importantes do nosso corpo. Metabolismos que desencadeiam em alterações principalmente relacionadas ao estresse oxidativo e ao envelhecimento precoce. Quando nossas células envelhecem, nossos sistemas não funcionam adequadamente, desencadeando numa série de alterações e comorbidades associadas. Então, pensando e sabendo dessa influência, desse cromossomo a mais, ao longo da vida das pessoas com trissomia do 21, nós devemos trabalhar com um processo preventivo e um processo de equilíbrio, para que essas consequências desse desequilíbrio não atinjam e não tragam consequências para a pessoa que tem cromossomo a mais e para a família. Então, a partir do momento em que nós decodificamos, os cientistas, a ciência decodificou esses genes que estão na posição 21 e a influência deles dentro desse metabolismo, nós conseguimos ter uma leitura melhor sobre como fazer essa intervenção, como nós podemos intervir através do ambiente, trazendo benefícios e facilitando e tentando organizar esse desequilíbrio causado por esse cromossomo a mais. Trazendo a prevenção, trazendo a nutrição celular e a nutrição desses sistemas, para que toda essa desorganização causada não desencadeie em consequências, nós temos que, a todo momento, ficar atentos ao processo. E é esse processo, que é o processo alimentar, nós devemos sempre olhar para o alimento como uma ferramenta de potencialização deste neurodesenvolvimento, desse metabolismo das pessoas com trissomia 21. Então, a prevenção está na inteligência do processo e saber o que pode acontecer e cuidar antes da consequência. Essa é a grande mensagem que eu quero deixar para vocês. Cuidar antes da consequência. Isso não é um processo difícil ou doloroso ou que seja ruim. É um processo muito positivo. É um processo onde a alimentação ela se torna tão importante como um medicamento que traz um benefício nessas consequências. Quando a gente olha para a alimentação como um estilo de vida, com um processo preventivo dessas consequências trazidas por esse cromossomo a mais na posição 21, isso traz uma grande tranquilidade e uma visão mais ampla desse processo. Nós nos alimentamos 6 vezes por dia, 7 dias por semana. Então, todo esse processo tem grande influência dentro do nosso metabolismo. Não dá para desconsiderar isso. E sabendo que hoje, cada vez mais os estudos trazem nutrientes e compostos bioativos como ferramentas de melhora dessa qualidade de vida, melhora da qualidade do funcionamento celular, eu acho que a nutrição é o pilar de grande importância dentro da trissomia do 21. Hoje, nós temos estudos que fazem essa correlação dos genes com a alimentação e da alimentação com os genes. Nós avançamos muito nessas pesquisas e vamos avançar ainda mais. Essa é uma grande alegria em saber que nós podemos, sim, influenciar nessa transcrição de informações que vêm a mais
ou desequilibradas com esse cromossomo a mais na posição 21. Então, hoje nós já temos exames genéticos, nós já podemos averiguar polimorfismos genéticos, que são alterações desses códigos que transcrevem essas informações. Já temos ferramentas de alimentos, de nutrientes nas suas formas ativas que podem influenciar positivamente nesse metabolismo, como hoje estudamos tanto metilfolato, metilcobalamina, que passa por entre esses polimorfismos, chegando no local adequado para esse funcionamento e trazendo os benefícios de uma metilação adequada para o neurodesenvolvimento, para o processo de detoxificação. E a nutrigenômica, que é uma ferramenta onde esses compostos bioativos influenciam diretamente nessa transcrição desorganizada desse código genético. Genética não é destino. Hoje nós sabemos que o nosso código genético ele não modifica. Isso nós já sabemos há bastante tempo. Mas nós sabemos que hoje o ambiente sofre grande influência dentro dessa transcrição de informações. Transcrição de informações que podem ser positivas ou negativas, dependendo principalmente do estilo de vida que nós temos. Então, a nutrigenética ela estuda a influência da variabilidade genética do nosso código genético, da nossa identidade. É como se fossem as nossas digitais. Nós temos um código genético que é só nosso. Tá? E dentro da trissomia do 21, mesmo com cromossomo a mais, mesmo com esse grupo, com o cromossomo a mais na posição 21, ou parte dele, ou somente em algumas células, nós temos uma identidade única. Nós temos um ambiente que é onde nós estamos inseridos, que é único, e que pode trazer esses benefícios ou os prejuízos desse ambiente. Então, a nutrigenética hoje estuda a influência dessa variabilidade dos nossos códigos, da nossa identidade, em relação às necessidades nutricionais. Será que nós metabolizamos tão bem esses nutrientes que nós ingerimos? Então, isso traz um mapeamento, um novo olhar para essa leitura pelos profissionais de saúde e como nós podemos influenciar positivamente. Então, a nutrigenética vem dessas alterações no nosso código genético, da nossa identidade, com relação à metabolização desses nutrientes. E a nutrigenômica estuda como esses nutrientes podem influenciar de fora para dentro essa transcrição de informações, como, por exemplo, nós vemos hoje muitos estudos correlacionando a curcumina como um agente antioxidante, como um influenciador desse processo de diminuição de perda celular, de morte celular e de envelhecimento precoce. Já desde a gestação, já existem processos que podemos utilizar e fazer para tentar equilibrar esse desbalanço do estresse oxidativo. Então, tem estudos que já indicam que esse estresse oxidativo, essa perda celular, essa disfunção celular acelerada por essa oxidação, a gente sempre faz a analogia da maçã, da maçã enferrujada, e essa maçã enferrujada ela é o símbolo de quando nós temos essa reação química de contato com o oxigênio, como nós envelhecemos e temos perdas celulares. Esse estresse oxidativo ele acontece com todas as pessoas, por isso nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Nós vamos perdendo a capacidade ao longo da vida de renovar as nossas células. Na trissomia do 21, essa renovação celular e essa perda celular ela é mais acelerada. Por isso, a necessidade de tentar equilibrar esse balanço oxidativo, e nós hoje sabemos da importância do maior número de nutrientes antioxidantes para que esse estresse oxidativo não aconteça tão aceleradamente. Já desde a gestação, nós podemos aumentar o consumo de legumes, frutas e verduras. Nós podemos diminuir a toxicidade ambiental, diminuindo a ingestão de alimentos com conservantes, corantes, acidulantes,
tudo que for químico e que o nosso organismo não reconhece como alimento. Ele não reconhece como um nutriente em que ele possa aproveitar e ele possa trazer benefícios para a nossa função celular. O estresse oxidativo, ele é o carro-chefe da trissomia do 21. Nós vamos perdendo as nossas funções celulares quando nossa oxidação aumenta. Quando a gente perde essas funções celulares, nós perdemos a capacidade de ter a sua função completa, a sua função de proteica, produção de enzimas digestivas, renovação celular, produção de células novas. Então, quando a gente faz a analogia da maçã, que ela vai entrando em contato com o ar e com o oxigênio, vai envelhecendo, ela é a mais perfeita tradução do estresse oxidativo, que acontece em todas as células do corpo e principalmente na parte cerebral. Tudo que nós queremos hoje é potencializar o neurodesenvolvimento das pessoas com trissomia do 21. E é nisso que eu acredito que a nutrição é uma ferramenta potente para para esse metabolismo. Então, o estresse oxidativo ele já inicia na gestação, ele causa um dano ao DNA, aumentando o risco de leucemia, ele diminui a concentração de alguns nutrientes, ele degenera o DNA, ele causa um envelhecimento precoce, ele causa um enfraquecimento do nosso sistema imune, que é um dos sistemas mais importantes do nosso corpo, onde nós temos que estar preparados para nos defender das agressões externas, dos vírus, das bactérias. Então, as pessoas com trissomia 21, elas acabam sendo mais suscetíveis a essas infecções, a essas fases agudas dessas determinadas infecções, por causa desse enfraquecimento celular, esse enfraquecimento desse sistema de defesa. Muitos estudos, todos os meus slides estão com os estudos científicos, já fazem essa correlação com quanto mais cedo essas terapias começarem, melhor. Quanto mais cedo nós utilizarmos a ferramenta da alimentação 6 vezes por dia, 7 dias por semana, para potencializar e diminuir esse estresse oxidativo, melhor. É uma ferramenta que está na feira, está no supermercado, está nos legumes, verduras e frutas coloridos. Não é nada extraordinário, é o simples, é o natural. Não são suplementações caríssimas, não são medicamentos que temos que buscar fora do país. Ela está na feira, ela está nos alimentos orgânicos, ela está nos alimentos coloridos, ela está na variedade de alimentos que nós temos hoje num país tropical como o Brasil. Então, começando pelo simples, pelo básico, pelo original, é que nós vamos fazer a diferença no metabolismo das pessoas com trissomia do 21. Essa epigenética, como eu falei para vocês, ela é influenciada pela nutrição, pelo estilo de vida, pelo trabalho, pelos medicamentos. Tudo que nós influenciamos externamente, emocionalmente, pela ingestão de medicamentos, pelo estilo de vida que nós vivemos, pelo estresse, pela falta de amor, pela exclusão, tudo isso influencia negativamente o nosso processo. Nosso processo de metabolismo, nosso processo metabólico. Então, nós devemos ter um compromisso com nós mesmos. E as famílias das pessoas com trissomia do 21 devem ter um compromisso com a pessoa com trissomia do 21. Um compromisso de levar o melhor para esse metabolismo. Fazer com que o nosso organismo, que é tão perfeito, possa exercer suas funções da melhor maneira. E não, muitas vezes, sobrecarregar, piorar, desencadear metabolismos negativos
uma simples alimentação industrializada, um simples refrigerante, que pode, dentro de uma pessoa com trissomia do 21, desencadear cascatas metabólicas muito negativas. Então, nós temos, sim, a responsabilidade de informar as famílias com trissomia do 21 da importância da alimentação. Vocês vão me perguntar, Luciana, a alimentação, ela não é só ingerir alimentos, ela também tem a parte social. Ela também tem a parte da comunicação, da interação. E eu acredito nisso também. Mas eu acredito que a alimentação também pode ter todos esses aspectos sendo uma alimentação saudável. Não é necessário você ingerir alimentos de má qualidade para ter uma interação social. É importante que você tenha um posicionamento de prevenção de estilo de vida para a pessoa com trissomia do 21, para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, olhando muito mais o que você pode potencializar nele em termos de saúde, em termos de nutrição celular, do que ficar pensando que a interação social vai se sobrepor a isso. Ninguém interage socialmente quando está doente. Então, vamos pensar que podemos sim interagir, independente de estar ingerindo, quando todos consomem alimentos ruins, que trazem prejuízos, o seu filho coma alimentos naturais, que estão potencializando o neurodesenvolvimento dele. Então, nós temos responsabilidade sobre isso. E a responsabilidade ela é baseada na informação. Por isso que eu estou aqui com vocês, compartilhando essa informação e deixando essa luz acesa, que o mais importante é trazer uma qualidade de vida, de saúde, para que todo o restante, a educação, a aproveitar as terapias na sua totalidade, ser uma criança que interage e participa, comendo coisas saudáveis. Ok? Toda essa epigenética, essas alterações que vêm do DNA, trazida por esse ambiente, essa epigenética é a influência do ambiente dentro desse metabolismo, ela é influenciada por muitas coisas. Todo dia, todo momento. Nós podemos controlar tudo? Não, nós não podemos controlar tudo. Mas nós devemos fazer o melhor com o que é possível. Então, se é possível eu ter uma melhor qualidade de alimentação, uma melhor qualidade de ambiente, menos tóxico, tudo que tiver possível que eu faça para diminuir essa influência negativa que hoje no nosso ambiente é muito imperativa, através das luzes, através dos produtos de higiene e limpeza, através dos produtos de higiene pessoal, através dos conservantes dos alimentos, através dos corantes, as balas, que todos amam, e acham um pecado não dar. Será que nós temos que dar? Será que isso é o principal para ver o nosso filho feliz? Pense, o ambiente ele é feroz. O ambiente ele faz tudo para tirar você desse foco, dessa determinação de trazer o melhor para o metabolismo do seu filho com trissomia 21. É importante a gente ter o conhecimento, porque o conhecimento faz com que nós olhemos para todo esse ambiente com outros olhos, com olhos mais inteligentes, com olhos mais potencializados, para diminuir toda essa agressão ambiental que desencadeia em tantas coisas, em tantas comorbidades associadas e podem ser gatilhos para que isso aconteça. Cada pessoa com trissomia do 21, cada pessoa, ela é única. Ela tem seu metabolismo, ela tem seu ambiente, ela tem a sua história gestacional, ela tem a sua história transgeracional, o estilo de vida dos seus avós, o estilo de vida dos seus pais.
Nós somos, hoje, o fruto de uma geração anterior. Então, nós temos crianças dentro da trissomia do 21 muito comprometidas, crianças muito pouco comprometidas, com o mesmo cromossomo a mais na posição 21. Mas o que é importante deixar bem claro aqui? Mesmo todas as pessoas tendo um cromossomo a mais, tendo parte de um cromossomo a mais, ou tendo somente algumas células com esse cromossomo a mais, somos únicos. Temos metabolismos únicos. E é nisso que nós temos que olhar, o potencial e o metabolismo individual, avaliando características individuais, de peso, altura, exames laboratoriais, ingestão alimentar, ambiente. Então, o olhar para a trissomia do 21, ele é amplo, mas ele é individual. Nós estudamos de uma maneira geral, mas focamos naquele metabolismo individual. Então, não é possível que a gente controle todas as variáveis, mas é importante que a avaliação individual seja feita por profissionais que conhecem a trissomia do 21. Não botar num bolo e justificar tudo o que acontece com uma trissomia do 21. Nós temos que ter um olhar mais individualizado e mais metabólico. Todas essas manifestações aqui são possíveis, mas não significa que todas as pessoas com trissomia do 21 vão ter todas essas alterações. Alterações de neurodesenvolvimento, neurológicos, epilepsias, cardiovasculares, musculares, respiratórios, autoimunes. Existe grande probabilidade. E se existe a probabilidade, nós temos conhecimento de que esse cromossomo a mais influencia esses metabolismos ao nascer e ao longo de toda a vida. Nós não podemos tirar esse cromossomo a mais. Nós temos que ser inteligentes e saber como conviver com ele e potencializar esse metabolismo positivamente. Então, dos mais comprometidos aos menos comprometidos, nós devemos olhar individualmente e com profissionais de saúde que entendam sobre esse assunto. Quais são os metabolismos mais estudados e mais influenciados hoje? A metilação, a microbiota intestinal, processo de detoxificação, que é essa eliminação de toxinas, processo de estresse oxidativo, de morte celular, de disfunção celular, disfunção mitocondrial na nossa base energética, a imunodeficiência primária, as disfunções da tireoide, que hoje a gente ainda precisa caminhar muito nesse sentido, mas a importância da tireoide funcionando adequadamente para o neurodesenvolvimento, o metabolismo celular para a base energética do nosso corpo. Nós temos umas funções da tireoide influenciadas pela genética da trissomia do 21 que necessitam ser estudadas fora desse conjunto de pessoas que não têm a trissomia do 21. Nós precisamos focar mais nesses estudos da tireoide em pessoas que têm condições genéticas associadas. São diferentes. São metabolismos, esse metabolismo da tireoide é muito influenciado pelo ambiente, ele é influenciado pela microbiota intestinal. Ele oscila muito. Todas essas oscilações precisam ser acompanhadas durante a vida. Precisam ser acompanhadas como um processo de rotina. A inflamação crônica, essa inflamação de baixo grau, essa inflamação de cascatas metabólicas, que a todo momento está acompanhando esse metabolismo da trissomia do 21 por influência desses genes que estão na posição 21. É uma inflamação a conta-gotas, e que normalmente desencadeia em consequências em fases diferentes da vida. E esse processo inflamatório pode ser equilibrado
por esse metabolismo celular nutrido pelos nutrientes que estão nos alimentos. Hoje, muitos estudos fazem a correlação da importância de alimentos anti-inflamatórios, da importância de alimentos que não desencadeiam nesse processo de inflamação celular. Na trissomia do 21 já é influenciada pelos cromossomos, então nós devemos ter uma atenção maior para não corroborar com esse processo de inflamação de baixo grau, inflamação constante dentro da trissomia do 21. Vários genes trazem essa consequência do estresse oxidativo. E um dos principais é o gene APP, que faz todo esse processo de oxidação neuronal, de perda neuronal. É muito importante que a gente foque muito nesse neurodesenvolvimento e diminua essa neurodegeneração, porque nós precisamos que as pessoas com trissomia do 21 consigam ter um neurodesenvolvimento que traga para elas uma qualidade de vida e um estilo de vida muito próximo de um estilo de vida que traz independência, que traz autonomia, que traz raciocínio, que traz poder de decisão, que traga memórias consolidadas. Então, nós trabalhamos com os alimentos antioxidantes para diminuir essa influência do estresse oxidativo na função mitocondrial, que pode desencadear em várias alterações metabólicas. Nossas mitocôndrias, que estão em todas as nossas células, elas precisam produzir energia e funcionar adequadamente. Quando nós controlamos ou quando nós diminuímos o estresse oxidativo, nós potencializamos a função das nossas mitocôndrias, na sua parte de produção de energia, de oxigenação celular, de potencialização de neurodesenvolvimento. Então, com os nutrientes importantes, nós estamos a todo momento influenciando nesse metabolismo. Nós podemos influenciar, mesmo com a superexpressão desses genes, nós podemos, através da alimentação, influenciar positivamente, não deixar desencadear em todas essas alterações na trissomia do 21. Essas alterações na função e na estrutura, elas influenciam na capacidade de produção de energia, no comprometimento cognitivo, no aprendizado, na consolidação de memória. E hoje nós temos muito precocemente o desenvolvimento do Alzheimer, devido a esse envelhecimento precoce, essa perda neuronal na trissomia do 21. Mas sabemos, graças à ciência, que podemos influenciar através do ambiente, através da alimentação, positivamente, não deixando que isso aconteça tão aceleradamente na trissomia do 21. Então, com a alimentação antioxidante, com alimentos que vão influenciar nessas cascatas bioquímicas, da bioquímica que a gente estudava lá no 2º grau, dessa troca de reações, a gente pode potencializar com nutrientes e compostos bioativos, postergando toda essa influência tão acelerada desses genes que estão na trissomia do 21. Então, quanto mais antioxidantes a gente trazer, quanto menos toxicidade ambiental, quanto mais toxicidade ambiental, maior a nossa necessidade de antioxidantes. Quanto mais nós envelhecemos, mais nós precisamos de antioxidantes para tentar equilibrar essa morte celular acelerada. Onde estão esses antioxidantes? Os antioxidantes estão principalmente nos alimentos que agem em sinergia. Temos antioxidantes em cápsulas? Temos. Mas nós precisamos dos alimentos
para agir em sinergia dentro do nosso terreno biológico. E esse terreno biológico ser o mais frondoso possível, o mais saudável possível, para absorver muitas vezes o que vem na cápsula. Não adianta você ter uma cápsula com todos os antioxidantes se você não está pronto no seu terreno biológico para absorver esses antioxidantes. Como nós cuidamos do nosso terreno biológico? Com alimentos. Os alimentos, eles trazem um conjunto de nutrientes que agem em sinergia e são capazes de nutrir o nosso terreno biológico, deixando ele pronto para absorver os nutrientes importantes, deixando todo esse tecido íntegro da nossa parte intestinal, onde a maior parte dos nossos nutrientes são absorvidos, ele tem que estar íntegro, ele tem que estar pronto para absorver como uma terra nutrida. Eu sempre falo da analogia que a gente põe cascas de alimentos dentro da terra das plantas. Por que a gente faz isso? Para nutrir aquele terreno biológico e esses nutrientes serem melhores absorvidos. Então, nós precisamos trazer, através de um alimento limpo, de um alimento com cores, cada cor de um alimento de um nutriente importante, para que esse nosso terreno biológico esteja pronto para absorver. Suplementações importantes, suplementações que cada vez mais estudos comprovam da influência nesse metabolismo celular, mas nós precisamos estar prontos para absorver tudo isso. Nós não somos o que comemos, nós somos o que absorvemos. E hoje, na minha prática clínica, eu vejo muitas crianças com trissomia do 21 com crises desabsortivas. Elas comem, mas elas não conseguem absorver. Isso reflete em exames laboratoriais, isso reflete em exames celulares, que mostram que aquele nutriente que ela comeu não conseguiu chegar lá na célula, para esse funcionamento celular, para essa grande engrenagem que é o nosso corpo. Então, nós temos que olhar os alimentos com as suas cores, com as suas potencialidades, como verdadeiros medicamentos de saúde, como verdadeiros potencializadores do nosso funcionamento, da nossa máquina. Olhar para a alimentação com um olhar de agregador, com um olhar que vai trazer benefícios. Então, vitamina E, vitamina A, vitamina C, flavonoides, zinco, selênio, magnésio. Muitas vezes, em um só alimento, nós temos vários nutrientes. E fazer com que esses alimentos sejam os pilares de toda essa estrutura molecular faz toda a diferença para o aprendizado, para as terapias, para a parte social, para a prática de esporte, para a memória. Os polifenóis, hoje super estudados, eles estão na natureza. Resveratrol, curcumina, epigalocatequina 3-galato, EGCG, uma catequina do chá verde, o alecrim, a quercetina que está na casca da cebola. Todos esses polifenóis, eles são hoje muito estudados para a neuroproteção, como sistema antioxidante, como influência direta nesse equilíbrio antioxidante, principalmente da parte de neuroproteção, impedindo a neurodegeneração. Mas hoje, infelizmente, nós ainda assistimos um conjunto de influência negativa da alimentação dentro da trissomia do 21. Mas nós estamos aqui reunidos neste simpósio, empoderando as famílias com conhecimento. A partir do momento que você tem esse conhecimento, você nunca mais é a mesma pessoa. O conhecimento transforma.
O conhecimento traz poder de decisão, o conhecimento traz poder de escolha. Esse estudo aqui de 2022, que fez um levantamento da alimentação das pessoas com trissomia do 21, trouxe dados muito tristes. Trouxe dados que refletem que o desconhecimento sobre o potencial dos nutrientes dentro desse metabolismo da trissomia do 21 ainda não chegou em todas as famílias. Ainda não foi dado a importância para a alimentação dentro do processo da trissomia do 21. Dentro desse estudo, nós vimos que a frequência da ingestão alimentar mostrou dados de baixa ingestão de alimentos naturais, alta ingestão de alimentos altamente inflamatórios, alta ingestão de açúcar, alta ingestão de alimentos industrializados, alta ingestão de alimentos calóricos, trazendo influência negativa para o processo inflamatório. Então, eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês. Conversem com as famílias, se unam e valorizem a nutrição como uma ferramenta muito importante na qualidade de vida das pessoas com trissomia do 21. Como uma ferramenta a longo prazo, como uma ferramenta do todo dia, como uma ferramenta que faz a base para esse metabolismo. Pensem e reflitam como vocês podem potencializar o neurodesenvolvimento das pessoas com trissomia do 21 através da alimentação. Então, eu estou muito feliz de participar desse simpósio. Espero ter passado uma mensagem positiva para vocês. Uma mensagem de que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E as famílias com pessoas com trissomia do 21 são responsáveis por trazer esses nutrientes importantes para potencializar esse neurodesenvolvimento. Pensem e reflitam. E procurem profissionais que compreendam esse metabolismo e a importância da nutrição dentro desse metabolismo. Na nutrição da síndrome de Down, a gente faz um processo de avaliação muito importante. Quando nós fazemos um planejamento alimentar, nós levamos em consideração aspectos metabólicos, históricos, que vão definir qual o acompanhamento e qual a estratégia alimentar que vai ser utilizada individualmente naquele paciente, com uma anamnese completa, com um raciocínio clínico metabólico, com um recordatório alimentar detalhado, com a correlação entre peso e altura, com exames laboratoriais muito importantes para a gente avaliar a necessidade de determinados nutrientes e potencializar esses alimentos com esses nutrientes que estão refletindo em exames laboratoriais como deficientes. Avaliar, muitas vezes, exames genéticos para fazer essa correlação de absorção, metabolização de nutrientes. Utilizar a suplementação como ferramenta potencializadora deste metabolismo. Eu acredito na suplementação como uma ferramenta dentro do pilar principal, que é a alimentação. Nós podemos, através de uma boa alimentação, potencializar com a suplementação esse metabolismo celular e, principalmente, se conectar com essas famílias, compreendendo o que é possível ser feito, o que é necessário ser feito e dando suporte para que todas essas informações sobre a nutrição
cheguem a essas famílias de maneira clara e que elas possam, com essa informação, influenciar positivamente no estilo de vida das pessoas com trissomia doente. Eu quero muito agradecer, espero ter passado essa mensagem. Me ponho à disposição de vocês. Tem o meu Instagram, que tem muitas informações sobre a nutrição da trissomia do 21. E eu cada vez mais vou me dedicar a estudar e fazer da nutrição esse potencial de saúde e fazer a diferença dentro da rotina dessas famílias. Muito obrigada. Nós vamos nos encontrar muito dentro da nutrição na síndrome de Down, dentro do processo de informação e de acolhimento das famílias com trissomia doente. Obrigada.